Boa noite. Uma cena que sempre me volta à mente quando eu penso nos dias que vivemos é a história de quando eu viajei pela primeira vez de avião. Isso foi em 1992. E a cena sempre foi recorrente. Você pega um avião para ir para um outro país, tem toda aquela emoção do aeroporto e do free shop, e você se sente um ser humano diferente dos outros, porque afinal de contas você está viajando para um outro país com o passaporte na mão, com o visto, com certeza com um pouco de dólar no bolso ou com um cartão de crédito preparado para que você possa fazer a festa tanto na ida quanto na volta. Mas quando você entra na aeronave e você dá uma olhadinha para o seu lado esquerdo, fica a primeira classe. E a primeira classe custa muito caro, né? A primeira classe não é para qualquer um, não é para amadores. Mas você fica só observando. Naquela época, hoje em dia é muito comum você ter filme e tela para todo mundo, mas naquela época, só na primeira classe. Aliás, não era um filme, tinha uma coleção de DVDs, serviço especial, champanhe, tinha também a comida só para você, você escolhia o prato, e os comissários serviam individualmente cada pessoa, e ainda por cima, a sua poltrona ficava horizontal, né? Ficava uma cama. Para quem ia na chicken class, quando acabava a viagem, estava meio torto, mas para quem viajava de primeira classe, era fantástico. E sempre ficava aquela ideia, será que um dia eu vou conseguir viajar na primeira classe? Se bem que eu acho que se eu tivesse dinheiro para pagar uma passagem de primeira classe, eu trocaria por dólares e gastaria em outras coisas e viajaria na chicken class mesmo, sem problema nenhum. Mas a verdade é que nós sempre pensamos, quem é a pessoa que pode estar esbanjando tanto para viajar nessa primeira classe? E que coisa incrível quando você está ali sentado e você tenta olhar um pouco pelo corredor o que está acontecendo, mas sempre vem um comissário e fecha aquela cortininha e você não sabe o que está acontecendo ali. Mas eu fiquei imaginando se um dia a espaçonave começasse no meio de uma... espaçonave não, aeronave. No meio de uma turbulência muito grande, e a coisa começa a balançar demais, e os comissários ficam assustados, e de repente, eles vão, sentam, vem aquele sinal para todo mundo apertar os cintos, fechar as mesinhas, colocar o encosto na posição vertical. Dali a pouco caem as máscaras de oxigênio e você coloca a máscara, e aí de repente vem aquele sinal, atenção, abracem os seus joelhos, preparem-se para a posição de impacto, e aí começa aquele gente gritando, gente chorando, outros fazendo reza brava, outros orando, pedindo perdão pelos seus pecados, mas daí de repente aparece do seu lado o comissário, e ele diz assim para você, aproveita agora, que não tem ninguém na primeira classe. E aí você sairia correndo para a primeira classe, ligaria os filmes, pediria uma champanhe, enquanto o avião estaria em plena queda, e em poucos instantes tudo acabaria. Essa é uma história absolutamente ridícula, mas ela não seria mais ridícula se ela não fosse verdadeira. Porque é exatamente isso que está acontecendo agora, nos dias de hoje. O mundo em que vivemos é uma aeronave em queda livre. O mundo em que vivemos, desde o Éden, vem ladeira abaixo. E nós temos que estar preparados para os últimos tempos. Não é uma coisa que se fala muito. Gostei muito do tema quando o pastor Luciano me falou, porque essa é uma coisa que eu penso muito. E quando eu penso sobre ministério pastoral, sobre minha vida como pastor de uma igreja local, eu sou pastor de uma igreja. Enquanto eu estou conversando com as pessoas a cada domingo, meus olhos estão pelas janelas, tentando entender o que está acontecendo do lado de fora. E tentando, através das palavras do Evangelho, mostrar para as pessoas que elas não precisam ficar apegadas à primeira classe, porque não é esse o voo que foi preparado para nós. 2 Tessalonicenses capítulo 2,
verso 1 em diante, até o verso 12. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com um sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça, aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Se você é uma pessoa plenamente feliz, tem alguma coisa errada com você. Se você é uma pessoa plenamente realizada nessa vida aqui, tem alguma coisa errada com você. Porque se você consegue me dizer que você é plenamente satisfeito, realizado, feliz e exultante, sabendo que nós temos uma população de miseráveis no nosso país que passam fome. Eu moro na cidade de São Paulo. Eu não consigo andar radiante e feliz, porque a cada semáforo que eu paro, tem um menino descalço pedindo dinheiro. E as bocas de fumo se multiplicam nas nossas periferias, não só nas periferias, mas nas universidades, e também no Palácio do Governo, e em todos os gabinetes, porque isso corre lá solto. Quando alguém me diz assim, você acha que no Brasil devem se liberar a venda da maconha? Eu pergunto, mas já não é? Se você consegue ser plenamente feliz, sabendo que milhões de pessoas não têm acesso a tratamento médico nesse mundo, que existem continentes inteiros, praticamente como a África, de pessoas que vivem quase em estado de inanição. Você consegue ser plenamente feliz mesmo nesse mundo, só se você for um alienado, só se você for uma pessoa que se desligou da realidade, só se você não percebeu ainda que o avião está caindo e você quer ir para a primeira classe. Se você não consegue ouvir o choro da menina de 12 anos sendo estuprada num beco de uma cidade grande desse país, e você exalta o seu bem-estar, a sua prosperidade, tem alguma coisa errada com você. Tem alguma coisa errada com a tua pele, tem alguma coisa errada com a tua sensibilidade, tem alguma coisa errada com o teu senso de mundo decaído, de reino de Deus presente, e de toda a dor que a iniquidade tem imprimido nessa terra. Porque quando Jesus Cristo foi à cruz e levou sobre si as nossas dores, e levou sobre si o nosso pecado, e levou sobre si todo o nosso peso, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e era para estar sobre nós. Porque cada gota de sangue derramado deveria ser o meu e o seu. E olhar para a cruz
é perceber que na plenitude dos tempos, Deus fez convergir em Cristo Jesus todas as coisas, quer sobre o céu, quer sobre a terra, debaixo da terra, de cima da terra, e aonde quer que seja, para que sobre ele repousasse toda a morte, para que a partir dele tivéssemos vida eterna. E nesse mundo, como Paulo ensina a Timóteo, pudéssemos completar no nosso corpo, na nossa carne, o que resta das aflições de Cristo. Não é à toa que o Evangelho está repleto de textos e trechos do tipo: carreguem as cargas uns dos outros, chorem com quem chora, se alegre com quem se alegre, ande mais uma milha, ofereça outra face, entregue a sua capa, reparta o seu pão, reparta o seu cálice. Ou partiam o pão de casa em casa com singeleza de coração. Não é à toa que o Evangelho nos mostra um Jesus Cristo que caminha pela terra, tocando em leprosos, conversando com prostitutas e mitigando a dor do ser humano naquele momento, mas proclamando um reino eterno, onde todos viveriam a graça e a misericórdia e a vida plena, não aqui. Mas essas coisas acontecem e eu vivo me perguntando e mergulhando no Evangelho para entender e tentar compreender de Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que nós estamos fazendo nesse mundo? Deus não me fez ser pastor na cidade de São Paulo por nenhum outro motivo, a não ser de que pessoas que estão em trevas de alguma forma consigam ver a luz de Cristo. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a minha igreja, que nem é minha, não é possessão. Não tem nada a ver com aquelas pessoas, apesar de nos amarmos muito. Não tem nada a ver com os nossos ministérios, ou planos, ou projetos, ou sonhos, apesar de todos eles serem muito importantes e serem o instrumento de Deus no seu reino nessa terra. Mas o objetivo de Deus é alcançar aquele que está perdido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus Cristo, para que morresse na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, porque Ele é o Deus da vida. O texto que nós acabamos de ler diz que não se perturbem, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, porque vai acontecer primeiro, antes de tudo, a apostasia. A apostasia é o desligamento, o afastamento, o virar as costas para, a deterioração da fé, o apagar da chama da vida de Deus dentro dos homens. Esse texto, Paulo não escreveu isso aqui para incrédulos. Paulo não diz que a apostasia aconteceria nas nossas cidades ou nesse mundo perdido. Ele está escrevendo isso aqui para os irmãos de Tessalônica. Ele está escrevendo isso aqui para crente. Porque o primeiro sinal, e é esse que deve esquentar as nossas cabeças e colocar uma pulga atrás da nossa orelha e colocar minhoca no nosso pensamento e tirar o nosso sono, é que tudo começa com uma apostasia. E a apostasia só pode acontecer para quem está com Deus, porque quem não tem Deus para apostatar. É tão interessante isso, eu fiquei pensando, então quer dizer que parece que somos nós, o povo de Deus, que trazemos luz nas trevas, mas somos nós também que vamos nos apagar para que as trevas tomem conta de tudo. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Porque o texto continua dizendo que quando isso acontecer, e virá primeiro a apostasia, aí será revelado o homem da iniquidade. A palavra iniquidade aqui é o termo anomia do grego. Anomia é a inexistência de qualquer regra, de qualquer lei, de qualquer princípio. Poderíamos dizer uma anarquia completa, uma falta de respeito, uma falta de lei, uma falta de respeito a uma ordenança. A anomia é o abandono da ordem. Nomos significa lei. A anomia é quando os homens vão dizer: ninguém mais manda na gente, não há mais Deus.
A apostasia é aquele afastamento, e depois disso se manifesta o homem da anomia, o homem da iniquidade. E aqui, antropos, a ideia de que é a humanidade. A apostasia é um esfriamento e um afastamento de Deus e dos valores do reino. E isso vai desencadear com o aparecimento do ser humano da anomia. O ser humano frio, o ser humano sem Deus, o ser humano que é o ser humano escatológico, o ser escatológico. Como será o homem dos últimos dias? Segundo o texto, filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário como se fosse o próprio Deus. Nada mais é do que o ser humano, de novo, querendo dizer, me dá aqui esse fruto, que eu decido o que é o bem e o que é o mal, porque eu sou Deus de mim mesmo. O ser escatológico, o ser dos últimos dias, a humanidade, o ser humano da anomia, é o que vai desencadear no filho da perdição. Muita gente tem aquela dúvida: quem é a besta? Quem é o anticristo? Quando ele vai surgir? Eu me converti em 1978, eu tenho 55, nasci em 66. Olha, já foi Gorbachev, já foi a Rússia, a besta já foi os Estados Unidos, já foi o Papa, o João Paulo II, já, todos os papas da minha época, João VI, depois, todos eles sempre é o anticristo. Mais recentemente, não, acho que o anticristo é a China, o anticristo é o Kim Sun-in, Jun, o anticristo é os Estados Unidos, o anticristo já foi o cartão de crédito, já foi código de barra, agora é a vacina. Irmão, já estou cheio de ouvir balela. Não se preocupe se vai haver um anticristo ou não. Eu entendo que há um espírito que age no ser humano e haverá um ser humano da iniquidade. Pouco importa se houver um anticristo, não é o anticristo que vai promover um mundo perdido, é o mundo perdido que vai dar lugares a homens assim. Não é um líder que vai surgir e fazer uma lavagem cerebral nas pessoas, são pessoas da iniquidade que vão sempre levantar homens assim. Como em 2 Timóteo capítulo 3, os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade. O problema não é o que acontece fora dessas quatro paredes, é o que acontece aqui dentro. Porque a apostasia é para quem tem da onde apostatar. Nós estamos muito preocupados em pregar para esse mundo: isso é pecado, você vai para o inferno, você está fora da vontade de Deus, esse negócio do sexo é pecado, isso aqui não pode, você é prostituta, Deus vai queimar você. O problema não é esse. O mundo jaz no maligno. Nós estamos muito preocupados com o que está acontecendo nesse mundo e muito pouco preocupados com o verdadeiro problema. 2 Timóteo 4 diz, Paulo dizendo: eu conjuro você, Timóteo, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo, ele não está falando para ímpio, está falando para crente, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres. Não são os mestres que vão cooptá-los, eles é que vão se cercar de mestres,
segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. O problema não é quem vai ser o anticristo, é que haverá um homem da iniquidade que vai dar lugar a ele. É que haverá um ser humano escatológico sedento por ouvir o que gosta, por ouvir o que quer, sentindo coceira nos ouvidos e não conseguindo dar ouvidos à sã doutrina, mas elegendo gente que prega o que ele gosta. O problema é dentro, o problema não é fora. 1 Timóteo capítulo 4, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Da fé, quem tem fé? É gente que tem fé. Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. 2 Pedro 3,3, agora Pedro, apóstolo, falando: tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. 1 João 2,18, filhinhos, já é a última hora. Bom, João escreveu isso aqui no primeiro século, irmão. Se lá já era a última hora, imagina onde é que nós estamos. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos. Essa é a última hora. Eles saíram do nosso meio. Eles saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Sabe qual é o problema desse país? A igreja evangélica. É a igreja evangélica que estraga o Brasil. Não estou dizendo isso potencialmente, estou dizendo isso profeticamente, segundo os textos. O perigo do mundo são os que apostatam da fé, não são os que não têm fé. O perigo são aqueles que gostam de ouvir só o que gostam de ouvir. O perigo são aqueles que, tendo Cristo, se cercam de mestres. É nesse ambiente maluco que eu e você temos que desenvolver o nosso ministério pastoral. É contra esse tipo de inimigo, contra o homem da anomia, que nós temos um embate todos os dias, portando em nossas mãos e no nosso coração o evangelho da verdade. Primeiro vem a apostasia, um estado de letargia e esfriamento da igreja de Cristo. Aliás, o sermão escatológico de Jesus em Mateus 24, verso 11, neste tempo muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, adivinha que palavra é aqui iniquidade? Anomia. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Não o amor do mundo, o verdadeiro amor de Cristo. Para que surja um homem escatológico, que se nega a crer em qualquer coisa que se chama Deus, que se coloca no centro da vida como sendo Deus de si próprio. O ser humano que aparece pelo fato de haver e de que vai haver um quase que total esfriamento do povo de Deus. Não, Zé, você não pode falar isso. Nós temos que profetizar que vai dar tudo certo. Me perdoe, eu não posso profetizar contra as Escrituras. Ainda que seja muito mais emocionante e retire muito mais aplausos, dizer que tudo vai dar certo, mas não foi isso que nem Cristo e nem os apóstolos disseram. Mas nos prepararam para o grande inimigo que temos aqui dentro.
Não é uma lombriga, é uma anaconda que devora, porque nós só queremos para o nosso próprio ventre, no nosso egoísmo, sem perceber que a gente está em queda livre. Nós só queremos ir para a primeira classe. 1 João capítulo 4, agora o apóstolo João diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisso reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. E eu fiquei, esse texto pulou na minha mente essa semana. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. E quem não reconhece que Jesus veio em carne, não é de Deus. Mas Senhor, o que tem a ver o fato de reconhecer que o Senhor veio em carne? O Senhor é Deus, o Senhor é Senhor, o Deus do céu, o Deus da eternidade, o Deus que a gente não vê, o Deus Espírito. Tem que lembrar isso? Tem. Porque a única maneira de compreender qual a razão do meu chamamento dentro do reino de Deus nessa terra, da minha vida nessa carne, Gálatas 5,17, onde o Espírito que habita em mim luta contra a minha carne, e a minha carne luta contra o Espírito, para que eu não faça o que é o meu querer. O conflito das obras da carne contra o fruto do Espírito. Esse conflito que temos contra o pecado, contra a maldade, contra a apostasia, contra a arrogância, contra a violência, contra o desprezo, contra a anomia. Essa guerra que temos constantemente, essa vontade de ouvir só o que a gente gosta, e eu não posso fazer isso. É nessa carne, é nessa carcaça que eu vivo. Eu piso nesse chão. A gente tem inveja, vontade de matar, e às vezes vontade de se matar, de se vingar, de encher a pança, de esconder para não ter que repartir. Que vergonha. Nós não temos desculpa para dizer, se eu creio em Deus, como é que eu devo ser? Eu tenho essa dúvida. Não tem como ter essa dúvida, porque Cristo veio em carne. Ele habitou nisso aqui. Tem suor, fede, faz cocô e xixi. Teve que ter a fralda trocada para a mãe. Aprender a andar. Sentir dor. Ser surrado. Sangrar. Ter sede. Na cruz dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Sentir abandono, frio, nudez, injustiça. Para que eu olhasse para Cristo em carne, e nele reconhecesse o Deus que eu não posso ver, e o ser humano que eu preciso ser. Porque a minha devoção e adoração a um Deus etéreo e espiritual, me rouba a minha vocação humana, de viver o reino de Deus e de lutar contra a minha própria carne e contra o meu próprio pecado. E todos que não compreendem que Cristo veio em carne, não conseguem cumprir sua missão. E quem não entende que Cristo veio em carne, não é de Deus. Porque se habita em nós o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, Ele vai vivificar esse corpo carnal, para que essa podridão e essa porcaria que vai para o fundo da terra, 7 palmos do chão, e os bichos vão comer, e vai sair chorume, para que isso aqui tenha valor, porque o vaso é de barro, mas a excelência é do Espírito que habita em nós. Queridos irmãos,
pastores, nós precisamos de joelho no chão e arrependimento e quebrantamento. Nós precisamos de Romanos capítulo 7, que desgraça, que desventurado, que miserável homem que eu sou. Quem vai me livrar desse corpo de morte, dizia Paulo. Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero toda hora eu estou fazendo. Que porcaria que eu sou, Deus me livra disso. Porque eu vejo habitando nos meus membros e no meu corpo uma outra lei que guerreia contra a minha consciência e contra as coisas de Deus. Esse texto de Romanos é muito fantástico, não dá tempo de a gente ler tudo aqui. A nossa guerra não é contra carne e sangue. A nossa guerra não é o dinheiro. Não, não é. Nosso problema não é o atraso do pagamento. Nosso problema é a anomia. É a nossa apostasia que faz aparecer o ser humano da iniquidade. Uma coisa é alguém dizer, eu não creio em Deus porque eu não creio em Deus. Outra coisa é surgir alguém contra Deus, porque quando ele olha para aqueles que são de Deus, são apóstatas. Baixa o vidro e olha para fora das paredes da igreja. Anda no meio das pessoas. Anda no ambiente universitário. Uma coisa é alguém dizer, sou ateu e não acho que existe Deus. Sua opção. Outra é nosso testemunho. É nossa falta de compaixão. É a nossa intolerância, é nosso preconceito, é o nosso desamor, é a nossa falta de misericórdia e graça, é a nossa apostasia, que faz com que surja o homem da iniquidade que diz, está vendo? É tudo igual. A quem muito é dado, muito é requerido. E a gente não pode dormir. Nós não podemos pôr a cabeça no travesseiro e dizer, obrigado Senhor pelo dia que o Senhor me deu, que hoje tudo certo, consegui pagar a conta de luz. Amém, irmão, se não der, corta, depois você paga. Mas temos nós sofrido por quem está se perdendo. E a tentação de pregarmos o que as pessoas gostam de ouvir, ou dizer o evangelho de Cristo que cura e liberta, porque liberta a alma dos grilhões, do verdadeiro pecado, que é a tentativa do homem ser o seu próprio Deus. Mas o Eterno encarnou. O Eterno diminuiu para caber aqui. O Eterno invadiu o tempo e se apresentou aos homens. Porque um princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele veio depois da Maria, não, Maria que veio dele, ele é antes de tudo, ele é antes da criação, porque ele é eterno, ele é o primeiro, e ele é o último, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é criador, sustentador de tudo que existe, porque tudo que existe subsiste nele, ele é a vida era a luz dos homens, e a vida estava nele. Ainda diz o mesmo texto, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele. O mundo foi feito por ele, e quando ele chegou, perguntaram, de onde você vem? Não, eu que digo de onde vocês vêm de mim. Não é o mundo que pergunta, de onde você vem? É eu que digo a vocês vêm de mim, porque eu sou o princípio. No relógio, eu só apareci no meio do tempo, mas eu sou desde o começo. Não sou eu que virei homem igual a vocês, são vocês que foram criados à minha semelhança, porque eu sou o primeiro. Outro dia um rapaz me perguntou, mas quando Deus fez a criação pensando em Adão? Eu falei, não estava pensando em Adão. Mas Deus não criou o homem pensando em Adão? Não, Ele criou o homem pensando em Cristo, porque Cristo é antes de Adão. Cristo é o ser humano que nós deveríamos ser, que Adão não foi e nós não somos. Por isso precisamos de arrependimento. Aliás, quando Ele aparece no meio dos homens, era para a gente olhar para Ele e falar, caramba, tem alguma coisa errada comigo. Ele é caminho, verdade e vida. Então os meus caminhos não são caminhos, minhas escolhas não são escolhas, minhas direções não são direções, e meus projetos e planos e sonhos é tudo por água abaixo, porque Ele é o caminho.
A minha vida é uma verdadeira mentira, falsidade, hipocrisia e cheio de engano, querendo ouvir o que eu gosto. Mas Ele é a verdade. E isso que eu vivo não é vida. Isso aqui é morte. Ele é a vida. É para eu olhar para Ele e dizer, déjà vu. Sabe? Rapaz, eu olhei Jesus. Eu acho que eu já estive lá. Já estive com Ele. Acho que eu saí dele. É dele que eu vim, é por ele que eu vivo, e é para ele que eu volto. Ele é tudo em todos. O Verbo se fez carne. Não para que a gente fosse para a primeira classe, apesar de que se você for, aproveite, não tem nenhum pecado nisso. Mas para que você desse um verdadeiro salto, um salto ontológico, um salto para ser um novo ser, uma nova criatura, metanoia, um novo pensamento, uma nova mente, um novo coração, morrer e nascer de novo. Gálatas 2:20, Paulo diz, para mim, morrer é lucro. Se eu morri, estou na glória, aleluia, fica aí os boletos, que bênção. Eu não sei como é que eu vou morrer, eu penso muito nisso. Pode ser um acidente, foi. Quando eu vi, já foi. É o melhor jeito, irmão. Vida longa e morte súbita. Já é. Ou pode ser que você fique por um tempo doente numa cama, a gente não sabe, Deus sabe. Mas a gente fica pensando, Senhor, o Senhor vai me curar? Porque se o Senhor me curar, eu continuo nessa tranqueira aqui. Mas enquanto eu estiver aqui, eu continuo pregando o que o Senhor quiser que eu pregue. É como Paulo escreveu aos Gálatas. Partir seria muito melhor. Mas se Deus tem um propósito, eu vou continuar aqui com vocês. Ele dizia aos Gálatas, mas se não, partir, me leva, Senhor. Leva eu. Sabe, irmãos, eu nunca pensei em cometer suicídio, mas já pensei em morrer várias vezes. Algumas notícias que eu assisto, algumas coisas que eu vejo, eu falo, Jesus, volta logo e leva a gente. Acaba logo com isso, Senhor. É muita maldade. É muita exploração. É muita mentira. Se você for um alienado, a vida vai estar maravilhosa para você, mas se você não for, e Paulo diz, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu estou crucificado com Cristo. Quero crucificar a minha vontade. Eu quero saber se aqui na igreja eu posso trazer meus projetos e planos para você ungir. Não, aqui é o lugar que você deixa lá fora teus projetos e planos e morre. Para que Jesus plante em você um novo ser e uma nova criatura. Porque você agora é cidadão de novos céus e nova terra. E a vida que você vive agora, você vive na fé. Está a fim de ser crucificado com Cristo? Você quer vir após mim? Então negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Porque o Evangelho é uma proposta de morte para a morte. Para vivermos a vida para a verdadeira vida. Por amor de ti, Paulo diz, somos entregues à morte o dia todo. Nós vivemos de morte em morte, de ressurreição em ressurreição. A cada dia tem um pouco do meu velho homem que eu tenho que matar, esfaquear para que ele não levante. Você levanta de manhã na cama, levanta junto com você, o mentiroso, o falso, você não fica. Fica aí, não levanta. Por isso não nos arrependemos de pecado. Choramos pela iniquidade. Senhor, me perdoa porque eu estava com raiva daquele cara e ele passou, eu estiquei o pé, ele tropeçou e caiu. Me perdoa porque eu estiquei o pé. Isso é pedido de perdão para lavar bactérias. Você está lavando. Meu irmão fala que ele é dentista. Se você não escovar por 7 minutos a boca, você está só lavando bactérias. Você não está fazendo nada. Está dando banho em minhoca. Pedir perdão porque você esticou a perna para o irmão cair, qualquer um faz. Quero ver você pedir perdão porque você é um safado sem vergonha que carrega ódio no seu coração. Foi por isso que você esticou a perna. Porque tem iniquidade lá dentro, tem anomia lá dentro. Me perdoa porque fiz uma fofoca do irmão. Deus não te perdoa por causa da fofoca, Ele quer saber se está arrependido da sua vaidade, da sua inveja. Porque tem coisa mais profunda para ser transformada, a sua iniquidade.
a nossa anomia, a nossa apostasia. Que Deus possa nos abençoar. Quando eu era garoto, cantava muitos hinos do cantor cristão, e tinha um deles, que eu não me lembro o número agora, que dizia: quero estar aos pés da cruz, sim na cruz, sempre me glorio, até que enfim vou descansar, salvo além do rio. Esse mundo não tem muita solução, já está previsto. A pergunta não é: conseguiremos salvar esse mundo? Já está profetizado. A pergunta é: o que a cruz fez com você? Você está sendo engolido por esse sistema maldoso, você está sendo engolido por essa apostasia, está preocupado em agradar pessoas, está preocupado em falar o que elas gostam, está preocupado com os teus sonhos e projetos para se dar bem nessa terra. Você não está nem aí que o avião está caindo, você só quer ir para a primeira classe. Tem alguma coisa errada com você. Me desculpe vir aqui pregar uma coisa dessas num dia de festa, justamente na abertura do congresso. Foi o pastor Luciano que me convidou. Geralmente quando isso acontece, você reclama com quem convida. Mas nós ainda temos tempo de acordarmos para dizer: Deus, usa-nos. Não quero mais saber das minhas expectativas, das minhas vontades. Cumpra-se em mim o teu querer. Faz da minha vida um instrumento da tua graça e da tua vontade. Coloca os teus olhos no Evangelho do Reino. Amanhã eu quero falar um pouco sobre isso, amanhã pela manhã, na segunda parte do que eu estou falando hoje. Seja versado no reino de Deus e nas coisas de Cristo. Abrace a graça. Contente-se com a ideia de que você é um dependente de Cristo e você não é Deus. Seja um semeador paciente. E ainda que aconteça com você o que aconteceu em João capítulo 6, que Jesus disse: quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem parte comigo. O Jesus que veio em carne disse: vocês têm que se alimentar desse ser humano que está aqui, é isso aqui que tem que alimentar vocês. E eles disseram: acho que ele é canibal. E o povo começou a ir embora, e Pedro chegou para Jesus e falou: Senhor, o senhor está acabando com a igreja, essa sua pregação está esvaziando, o povo está indo embora. E Jesus falou: se vocês quiserem ir também, pode sair, a porta da rua é a serventia da casa. E aí Pedro fala: não, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? Então fica quieto, continua e aguenta aí, porque evangelho não é para criança, evangelho não é para amadores, evangelho é quem está pronto para morrer, é para quem está pronto para dizer: eu quero viver com Cristo. Senhor, tem misericórdia de nós. Eu quero fazer a oração de Paulo no capítulo 7 de Romanos. Senhor, eu sou um miserável, o Senhor sabe disso. Não adianta eu querer fazer muitas micagens aqui em cima, o Senhor sabe quem eu sou. Desventurado homens que somos. Senhor, nos livra da apostasia. Tua palavra diz que o amor de quase todos vai esfriar. Eu não, Senhor. Tem misericórdia. Que a palavra do teu evangelho e a tua obra da cruz me faça todo dia cair de joelhos para dizer: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja a glória. Ouvir as tuas palavras, que são como uma espada que penetra as nossas entranhas, para rasgar nossos pensamentos e intenções do coração e plantar em nós a tua divina semente. Que eu possa fazer a oração do Pai Nosso de verdade, Senhor: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, não a minha. Senhor, tem tanta gente perdida nesse mundo, há tanta dor nessa terra. Me livra, Senhor, de ser um insensível, egoísta,
que tenho uma vida feliz e realizada com a minha janela fechada e com a minha cortina fechada, enquanto o Senhor foi à cruz por amar o que estava perdido. Transforma, Senhor, nossos ministérios em semeadores do Teu reino, e o Teu Evangelho nunca se aparte da nossa boca, e a Tua palavra da verdade como espada nos acompanhe, ferindo a nós primeiro, Senhor, e possamos ser portadores do Teu reino, e de alguma forma, nos últimos tempos, enquanto tivermos fôlego de vida, enquanto o Senhor nos mantiver vivos nessa terra, pisando nesse chão, que tudo que nós fizermos, por atitudes, por palavras, seja feito para a Tua glória, seja apenas o Teu querer, apenas a Tua vontade. Misericórdia, pelo Teu sangue, clamamos, em nome de Jesus. Amém.